Descure o que eu digo. Vê. Vê e vemos numa época de ruído e confusão, relacionado ao que vemos e ouvimos, apresentadores na TV, o fluxo incessante de e-mails e spams que quase todos recebemos, o sujeito andando pelo shopping falando ao celular, música alta onde quer que vamos. A lista cresce cada vez mais. Sem dúvida, fazemos parte de uma cultura de comunicação. É raro o lugar no qual encontramos silêncio e paz. Mas que tipo de comunicação é essa? Esse é o ponto crítico. Quando deixamos de nos comunicar de maneira aberta e relevante, de fato, quando deixamos de compartilhar nossa vida com nosso cônjuge, obstruímos o curso da vida e tendemos a criar uma lagoa estagnada de autopiedade. Sentimos-nos solitários porque estamos sós. Podemos viver ainda na mesma casa, mas vivemos como duas pessoas solitárias, em vez de uma unidade. Isso é exatamente o oposto do que Deus pretendia. No princípio, ele disse, não é bom que o homem esteja só, isolado, Gênesis 2:18. Muitas pessoas se encontram isoladas, apesar de casadas. Nunca é bom ficar sozinho. 60 metro aí ó que depende de Níade ao contrário dos ideais elevados que mantínhamos antes do casamento, a comunicação fluente não surge com naturalidade. Por outro lado, ela não é impossível de ser atingida, como alguns pensam. Se devemos nos tornar um e gozar desse fluxo envolvente da vida, que é a mais profunda de todas as satisfações humanas, devemos nos comunicar. Não podemos conhecer um ao outro, a não ser que confiemos um no outro. O apóstolo Paulo colocou o dedo nesta verdade quando se dirigiu à igreja de Corinto, pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e Có 2:11. Assim como nunca saberíamos como Deus é se ele não tivesse escolhido comunicar-se mediante o seu Espírito, não podemos igualmente conhecer um ao outro, a não ser que decidamos nos comunicar. Posso lê-lo como um livro é uma afirmação que pode ser verdadeira depois de 5 anos de comunicação livre, mas não se aplica aos primeiros anos do casamento. Não, seu marido não pode ler a sua mente, como você sabe muito bem. Se quiser que ele seja sensível aos seus sentimentos, deve dizer a ele como está se sentindo. Se quiser que sua mulher se interesse pelo que está acontecendo em seu mundo, deve permitir que ela entre nele. A comunicação é um ato que depende da vontade. Isto é ilustrado em 2 Coríntios 6:11-13, onde Paulo diz, falamos abertamente a vocês, abram também o coração para nós. Nós nos comunicamos ou não por um ato deliberado. Não podemos dizer com sinceridade, esta é a minha personalidade. Não sou um grande comunicador. Contudo, de fato alguns de nós possuímos o que poderia ser chamado personalidade do Mar Morto. É possível que tenhamos muitos pensamentos, sentimentos e experiências, mas ficamos perfeitamente satisfeitos em não expressá-los a ninguém. Não sentimos qualquer compulsão para falar. Outros têm a personalidade do riacho tagarela, tudo que entra na mente sai pela boca, e geralmente não há um intervalo de 60 segundos entre as duas coisas. A pessoa com personalidade do Mar Morto terá maior dificuldade para se expressar do que a do riacho tagarela. De outro ângulo, o riacho tagarela tem o problema igualmente difícil de aprender a ouvir. Falar e ouvir são requisitos da comunicação eficaz. Cada um de nós tende a um desses dois extremos na orientação básica da personalidade. Portanto, cada um tem sua dificuldade de comunicação, mas podemos nos comunicar. A comunicação é basicamente um ato que depende de vontade, e não uma questão de personalidade. Nossa personalidade pode ser um recurso ou uma deficiência na comunicação, mas nunca nos obriga a nada. Eu escolho compartilhar meu coração ou manter a porta fechada. Não posso culpar minha personalidade, a reação de meu cônjuge ou qualquer outra coisa por isso. 5 E vivo fechado em mim mesmo. Esta atitude é escolha minha em desobediência deliberada à ordem de Deus para a unidade entre os parceiros do casamento. A união conjugal não pode alcançar seu ápice, a não ser que ambos os parceiros decidam comunicar-se.
Cifrão e endo tudo em 5 enfrentamos problemas em nos comunicar de maneira intensa com nossos cônjuges. É mais fácil começar falando dos eventos diários de nossas vidas e depois passar aos níveis mais profundos da comunicação. Quem é pai ou mãe já teve a experiência de ver os filhos voltar para casa depois de algum evento, um passeio de escola ou um retiro da igreja, e responder tudo bem à pergunta como foi? Algumas vezes, a resposta deles é: ah, sei lá. É muito comum esperar até que eles finalmente decidam contar-nos como foi de verdade. Ou fazemos perguntas gentis com a intenção de extrair mais do que respostas monossilábicas. Como fazer isso no casamento se não tivermos facilidade de nos comunicar? Minha sugestão aos jovens casais e a outros que tenham problemas com esse nível de comunicação é abrir o jogo e, durante algumas semanas, falar sobre tudo em detalhes. Olhe, querida, entrei no carro e fui até o semáforo, virei à esquerda e segui em frente. Quando cheguei ao escritório, pendurei o casaco no cabide atrás da porta. É claro que estou exagerando, mas você entendeu. Relate em detalhes o que está acontecendo em sua vida. Depois de algum tempo, terá condições de só mencionar os fatos mais importantes do dia. Mais importante ainda, você pode começar a expressar seus sentimentos além de falar simplesmente sobre o que aconteceu. O processo de compartilhar desse modo produzirá em seu cônjuge uma sensação renovada de unidade. Ele ou ela começará a sentir-se parte do que você está fazendo. É também útil para cada cônjuge visitar o local do emprego do outro, se ambos estiverem trabalhando. Com uma imagem visual de seu lugar de trabalho, seu parceiro poderá identificar-se melhor com seu mundo. Apresente o marido ou a mulher aos colegas a fim de que, ao voltar para casa dizendo, Kevin estava de muito mau humor hoje, seu parceiro tenha uma imagem mental de Kevin e da provável aparência que ele demonstraria num dia difícil. Um segundo nível de comunicação diz respeito à solução de problemas e tomada de decisões. Já que um capítulo inteiro é dedicado ao processo das decisões, não vou discutir este nível de comunicação, exceto para dizer que é, em geral, o primeiro ponto de conflito no casamento. Quando o fogo arde, o terceiro nível de comunicação é demonstrar quando a pressão está alta. Sempre que a temperatura emocional sobe, a razão perde espaço, a emoção toma conta e o resultado é o caos. Como evitar esse caos e conseguir unidade em momentos de pressão? Em um dia quente de agosto, há muitos anos, eu e minha noiva fizemos uma visita ao pastor que realizaria nossa cerimônia de casamento. Jantamos sob um velho carvalho, e ele nos deu este conselho que nunca esqueci quando estiverem irados: fale um de cada vez. Ele prosseguiu dizendo que eu devia levar de 3 a 5 minutos para expressar minhas ideias sobre o assunto, enquanto minha mulher permaneceria calada, não seriam permitidas interrupções. A seguir, ela teria de 3 a 5 minutos para dizer o que pensava da questão. Esse processo deveria prolongar-se o tempo necessário. Naquele dia quente de agosto, eu não tinha condições de imaginar que precisaria usar um dia essa estratégia com a mulher perfeita que Deus me dera. Por que ficaria zangado com ela? Esta pergunta seria respondida pouco tempo depois, e eu me tornaria hábil nessa coisa de alternar a vez de falar. Sugere isso a centenas de casais. Falar um de cada vez não resolve o problema, mas alivia a tensão de tal forma que você consegue abordar o problema. Dicas para quem deseja aplicar o método de falar um de cada vez. Permita-me sugerir outras dicas para quem quer aplicar esse método. Quando seu parceiro estiver falando, você deve ouvir. Uma das maiores descobertas da comunicação é o poder enorme que há no ato de escutar. A maioria de nós nunca alcançou o potencial como ouvinte. Tiago afirmou: sejam todos prontos para ouvir, TG 1h19. Falar não vale muito a pena, a não ser que alguém esteja ouvindo. Quando seu cônjuge estiver falando, é a sua vez de ouvir. Não fique ali sentado, recarregando as armas. Você não pode se concentrar no que ela está dizendo se estiver reunindo as suas próprias forças. Suas ideias voltarão para você quando for a sua vez. Não se preocupe com elas. Concentre-se nas de seu parceiro. Ouça os fatos e os sentimentos que estão sendo expressados. À luz do que sua esposa estiver dizendo,
tente compreender como ela chegou a se sentir assim. Se puder compreender, então uma declaração nesse sentido pode ser um remédio poderoso. Posso compreender a razão de você se sentir assim, posso mesmo. Quero explicar, no entanto, minha atitude conforme a minha perspectiva. Quando estiver realmente errado, esteja pronto para admitir sua falha, como já discutimos. Não há vantagem em tentar se justificar. Pergunte a si mesmo: quais são as necessidades de meu cônjuge que não estou satisfazendo? Ela pode achar que você não realizou algumas tarefas que foram solicitadas há dias, serviços que talvez não sejam importantes para você, mas que importam para ela. Levou muito tempo para que eu e meu marido concordássemos sobre isso, disse uma esposa recentemente. Coisinhas como levar os jornais velhos para a garagem para serem reciclados, em vez de empilhá-los pela casa, não são grande coisa para ele, mas são para mim porque detesto desordem. É uma espécie de mancha visual. Eu finalmente disse: olha, amor, é importante para mim, e por me amar, sei que me atenderá. Não é nada difícil, não leva muito tempo e não obriga a gastar dinheiro. Portanto, acho que ele nunca tinha pensado desse modo no assunto antes. Ela continuou. Outra coisa, ele precisa falar sem ser interrompido, e tem o costume de interromper porque ele demora a reunir seus pensamentos. Na verdade, isso acontece com várias pessoas. Eu não me incomodo quando me interrompem, posso partir mais tarde do ponto em que estava. Gosto da ida e a volta animada da conversa. Para ele, isso é desrespeito. Estou tentando trabalhar nisto, por ser importante para ele. O amor é atencioso. O que você pode fazer sobre isso? Você tem o potencial para satisfazer as necessidades de seu cônjuge. Se aceitar isso como seu alvo, estará seguindo a admoestação bíblica de Filipenses 2:3-4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vioria sobre as barreiras da comunicação. A ideia de unidade matrimonial é muito bonita, mas a criação de tal cenário é outra questão. Isso exige a maior criatividade e energia de que você dispõe, mas poucas coisas na vida são mais gratificantes. Por haver barreiras comuns à comunicação, quero dar sugestões práticas que podem abranger o seu problema. Ou ela, não se abre. A queixa mais comum que ouço de casais em dificuldades é, sem dúvida, que um dos parceiros se recusa a abrir o coração. O marido geralmente, o que guarda silêncio. Seria, porém, injusto sugerir que esta característica pertence só aos homens. Muitas mulheres também acham mais conveniente fechar as cortinas da alma. Permita-me dizer, em primeiro lugar, que essa tendência de manter as coisas guardadas dentro de si não deve ser considerada um distúrbio mental. Conheci maridos que reconheceram sua resistência em abrir o coração para qualquer pessoa, inclusive as esposas, e que permitiram que o problema os levasse à depressão e à privação pessoal. Sua conclusão era que estavam mentalmente enfermos e sem esperanças. Não se trata disso. Todos temos pontos fortes e fracos em nossas personalidades. Embora não possamos corrigir o passado, somos donos do futuro. Durante toda a nossa infância podemos ter desenvolvido, por qualquer razão, uma personalidade retraída, introvertida, mas isto não significa que não podemos aprender a abrir nossa vida e experimentar a alegria da união com nosso cônjuge. Qualquer padrão que se tenha desenvolvido pode ser também alterado. Devemos nos conscientizar de que a unidade conjugal vale o sacrifício que essa alteração exigir. E lhe asseguro que vale. Um primeiro passo para a comunicação é discutir o problema com seu cônjuge. Sente-se com ele num ambiente confortável e diga como o marido disse certa vez: por favor, não deixe de fazer perguntas só porque dou respostas curtas. Quero realmente dizer mais, mas não consigo fazer isso na primeira pergunta. Com suas próprias palavras: amor, sei que a unidade em nosso casamento não é o que deveria ser. Sei também que um de nossos maiores problemas é minha relutância em conversar com você.
Guardo as coisas dentro de mim, tenho dificuldade em dizer o que realmente penso ou sinto. Sei que isso dificulta as coisas para você porque não pode ler a minha mente. Quero melhorar nesta área e preciso de sua ajuda. Não sei bem o que pode fazer para me ajudar, mas talvez tenha algumas ideias. Dê a seu cônjuge a oportunidade de responder. É possível que tenha mesmo algumas ideias. Siga em frente, revelando algumas coisas que você acha que dificultam a disposição de abrir o coração. Diga que, quando ele ou ela pede fale mais, começar a conversa se torna ainda mais difícil para você. Talvez seja o caso de ele ou ela fazer perguntas sobre assuntos específicos. Como o marido disse certa vez, por favor, não deixe de fazer perguntas só porque dou respostas curtas. Quero realmente dizer mais, mas não consigo fazer isso na primeira pergunta. Continue perguntando, e farei o possível para continuar falando. É possível que seu cônjuge possa ajudar, pedindo sua opinião de vez em quando. A maioria de nós fala mais prontamente quando alguém pede um conselho específico, especialmente se acharmos que a pessoa quer realmente uma sugestão nossa. Da mesma maneira, se ela ou ele desenvolver algum interesse na sua profissão ou preferência de lazer, talvez vocês tenham mais alguma coisa em comum sobre o que conversar. Leiam uma revista de atualidades, assistam juntos a algum programa de TV sobre decoração da casa, façam um curso noturno. Se isso acentuar a unidade, é tempo e dinheiro bem investido. Os problemas podem ser, porém, mais profundos. É possível que haja uma mágoa do passado que precise ser curada. Se ainda estiver em sua mente, você precisa ser franco para que seu cônjuge tenha a oportunidade de corrigir o problema. Nenhum defeito vale uma vida de infelicidade. Você deve estar disposto a confessar e perdoar. Se tiver dificuldade em verbalizar o problema, escreva uma carta e peça que seu cônjuge a leia na sua presença. A seguir, discutam o assunto. Há ocasiões em que você consegue dizer, por escrito, o que tem dificuldade de verbalizar. Outra possibilidade é a de que seu cônjuge ajude analisando o próprio rumo da conversa. Quem sabe ele ou ela esteja falando tanto que não lhe dê a oportunidade de fazê-lo. Muitos maridos e mulheres fazem uma pergunta e eles mesmos a respondem. O outro cônjuge se sente desnecessário. Alguns poderiam tirar grande proveito ao aplicar o conselho de Tiago. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, TG 1h19. Você já deve ter ouvido a história da menininha que estava escrevendo um trabalho sobre D. Pedro I. Ela pediu ajuda à mãe, que, sabendo como o marido gostava de falar sobre a história do Brasil, disse, pergunte ao seu pai. Ao que a menina respondeu, calma, eu não preciso de tanta ajuda. Se vocês acreditam que a discussão de outras coisas ajudaria na comunicação, confiem um no outro. Afinal de contas, a discussão é sobre comunicação. Você está admitindo a sua dificuldade e procurando ajuda, portanto, quaisquer sugestões devem ser levadas em consideração. É possível que suas necessidades sexuais não estejam sendo satisfeitas e você tenha desenvolvido uma atitude muito negativa em relação ao seu cônjuge. Vocês nunca discutiram isso, mas esta pode ser uma barreira real à comunicação em outras áreas. Está na hora de falar a respeito. Não vai machucar. Pode ser útil, permita que eu sugira, como conclusão desta conversa sobre os seus problemas na comunicação, que orem juntos. Você pode ou não ser capaz de orar em voz alta, mas com certeza pode orar em silêncio. Se a oração for silenciosa, combinem então dar as mãos enquanto oram e dizer amém ao terminar. Esse insugênio é irreal, a ira descontrolada é, com certeza, uma barreira para a comunicação. É difícil, se não impossível comunicar-se quando a pessoa está irada. A capacidade para a ira, porém, não deve ser vista como um mal. É a emoção da ira contra a injustiça e a iniquidade que dá lugar à reforma social. O próprio Jesus mostrou-se irado em certas ocasiões, Mac 3h05. A maior parte da nossa ira, no entanto, não surge de uma preocupação com a justiça, mas de um coração egocêntrico. Alguém nos irritou de alguma forma, ou não conseguimos fazer a nossa vontade. Este tipo de ira é condenado na Bíblia, F 4h31.
Até a ira justa pode induzir facilmente a atitudes erradas. Portanto, Paulo nos adverte em Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Não devemos permitir que a ira nos controle e nos leve a cometer erros. A emoção da ira pode estar além do nosso controle, mas nossos em reação à ira não estão. Temos a capacidade de controlá-la em vez de sermos controlados por ela. Não podemos desculpar comportamento grosseiro simplesmente dizendo, sou muito honrado. Todos temos um temperamento, e todos temos a responsabilidade de lidar com ele. Assim sendo, como posso controlar a minha ira durante um conflito conjugal? Sugiro a técnica simples de retrair-se para avaliação, suando sentir que a ira está surgindo, todos percebemos quando acontece, procure controlá-la imediatamente. Fale alguma coisa com o tipo, querida, estou começando a ficar irritado. Não quero isso, sei que você também não quer. Vamos concordar em não discutir esse assunto até que eu possa controlar meus sentimentos. Não é esse, ou falando de dias, mas talvez de minutos ou, no máximo, algumas horas. A admoestação bíblica é, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, F 4:26. Isso não é evitar o conflito, mas um recuo tem item horário com o propósito de controlar as emoções. Depois de se afastar da fonte do conflito, avalie seus pensamentos, atos e sentimentos diante de Deus. Nunca tente fazer isso sozinho, ou chegará às conclusões erradas. Uma oração adequada pode ser, Senhor, por que fiquei tão perturbado com esse assunto? Admita e confesse motivos egoístas, atitudes erradas, ou qualquer outra falha, primeiro, diante de Deus, em seguida, diante de seu cônjuge. Com as emoções sob controle, volte a discutir o problema, talvez usando o método um de cada vez mencionado anteriormente. Há respostas para todos os problemas. Dar vazão à sua ira com palavras ásperas, agressivas ou abuso físico só complica o problema, nunca o resolve. A ira pode muito bem revelar uma área de seu relacionamento que precisa de atenção. Se reagir de maneira construtiva, você terá condições de incentivar a unidade. Se, porém, você permitir que a ira controle suas ações, isso levará à separação, e não à unidade. A ira sempre separa. O controle de sua ira pode perfeitamente unir mais os dois. Ele, ou ela, é tão egoísta, meu marido é tão egoísta, alguém pode dizer. Mesmo quando se comunica, é para exigir que seja feita a sua vontade. Eu estou sempre errada. A ideia que ele tem de comunicação é a seguinte, sente aí e vou dizer como as coisas serão daqui para frente, ponto. O egoísmo é a maior barreira para a unidade, e todos nós sofremos desta doença. Somos o nosso maior inimigo quando a questão é alcançar a unidade conjugal. Por natureza, nos inclinamos na direção oposta, meu lado sempre parece certo para mim. Caso contrário, não seria o meu lado. Você não acha que eu escolheria o lado errado, acha? A essa altura, o que pode nos ajudar é a compreensão da natureza humana. Reconhecer esta fenda em nossa armadura será útil para avaliar cada situação de maneira mais realista. Posso esperar ser egoísta porque esta é a minha natureza. Mas, como cristão, tenho uma nova natureza, a presença muito real do Espírito Santo em minha vida. Assim sendo, tenho uma escolha. Não preciso curvar-me diante de minha natureza egoísta. Possuo a opção de escolher colaborar com o Espírito Santo, assumindo uma atitude generosa. O oposto do egoísmo é o amor bíblico, abnegado e incondicional. Este é o maior dom que possuo para oferecer ao meu parceiro. Não sou, no entanto, livre para oferecer tal amor enquanto não tiver decidido lutar contra o egoísmo. A escolha é minha. É verdade que você não pode lidar com o egoísmo de seu cônjuge. Só com o seu. Contudo, se o fizer, estará dando a ele um modelo a ser seguido. A maioria de nós tende a reagir positivamente diante de um modelo baseado no amor. Quando você deixar de lutar contra o egoísmo de seu parceiro, estará livre para se concentrar na derrota de seu próprio egocentrismo.
Quero magoar meu cônjuge. Muitos maridos e mulheres deixam de se expressar porque não querem magoar os parceiros. Acreditam que, se forem sinceros, os cônjuges não suportarão. Por conta disso, contentam-se em viver com unidade limitada, em vez de dissolver o relacionamento. A intenção é boa, e a maioria de nós já sentiu essa tensão em uma ou outra circunstância. No entanto, não podemos crescer e amadurecer em nosso relacionamento sem aceitar responsabilidades adultas que, algumas vezes, são desafiadoras. Não quero dizer que deva atacar seu cônjuge com uma lista de reclamações meia hora antes do jantar, na noite de sexta-feira. A hora e o lugar devem ser escolhidos cuidadosamente. Há também o princípio da comunicação construtiva, em contraste com a explosão destrutiva. Em Romanos 14:19, o apóstolo Paulo sugere: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A palavra edificar, como vimos, significa construir. O objetivo deve estar claro em sua mente: edificar seu parceiro. O amor edifica, e com 8:1. Não estou propondo que você esvazie sua bagagem negativa sobre a cabeça de seu cônjuge em nome da honestidade. O plano cristão é falar a verdade em amor, F 4:15, e o amor edifica. Falamos a verdade, mas buscamos dizê-la de modo a edificar, em vez de destruir. Uma boa pergunta a fazer é: qual é a minha motivação ao dizer isso? O que você está falando é fruto de um coração amargo, cuja intenção é apenas se vingar? Então está errado, e isso os separará, em vez de uni-los. Todos temos pensamentos e sentimentos negativos em relação aos nossos cônjuges, vez por outra. A sinceridade não nos obriga a expressar todos esses sentimentos. Devemos permitir que eles passem pelo filtro da edificação. Se as palavras forem construtivas, ótimo. Expresse seus sentimentos. Contudo, se forem despejadas como bombas, então desative uma por uma antes que destruam exatamente aquilo que mais deseja. O que seu cônjuge precisa não é de outra mãe ou pai, mas de um companheiro sincero que o ame o suficiente para falar a verdade em amor. Depois de dizer isso tudo, quero lembrá-lo de que certos aspectos da edificação são dolorosos. O crescimento pessoal não acontece sem sacrifício. O amor genuíno se dispõe a estimular o crescimento, mesmo que seja acompanhado de dor. Ninguém gosta de sofrer, e é pouco provável que seu cônjuge fique contente quando você se expressar com sinceridade. No entanto, se essa dor pode promover crescimento, vale a pena. A cirurgia nunca é um pensamento agradável, mas o resultado pode significar a própria vida. Todos precisamos de cirurgia emocional, social e espiritual ao longo do caminho, e nossos cônjuges podem muito bem ser os cirurgiões escolhidos. Com certeza, você desejará expressar suas decepções e frustrações. Ninguém está sempre feliz ou satisfeito. Um casamento maduro garantirá aceitação mesmo quando o cônjuge estiver aborrecido. No entanto, esse nunca é o momento para críticas, mas para aceitação e compreensão. Nunca use a sinceridade como permissão para derramar toda a sua infelicidade e culpar seu cônjuge por ela. Lembre-se, felicidade ou infelicidade é um estado de espírito escolhido por você. Ele pode ser ajudado ou prejudicado pelas atitudes e atos de seu cônjuge, mas a escolha é sua. Ao mesmo tempo, você não deve superproteger seu cônjuge. O que ele precisa não é de outra mãe ou pai, mas de um companheiro sincero que o ame o suficiente para falar a verdade em amor. Pense cuidadosamente nos remédios que pretende ministrar. Não abuse de nenhum deles. Nenhum de nós pode enfrentar todas as suas fraquezas no mesmo dia. O remédio deve ser tomado em intervalos regulares, e não de uma só vez. Veja qual a melhor hora, não quando a pessoa está zangada ou tarde da noite. Pergunte a seu cônjuge se acha que pode aceitar um pouco de crítica construtiva. Não diga nada, a não ser que ele esteja pronto. Assegure-se de que seu cônjuge seja capaz de reagir à sua crítica de maneira positiva. Acrescente elogios à sua crítica. O padrão bíblico para a crítica é encontrado em Apocalipse 2:2.24.
Cristo diz à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Contra você, porém, tenho isto. A partir daí, ele apresenta sua crítica. 3 elogios e uma crítica é o padrão. Será proveitoso se os elogios forem feitos na mesma área que merece crítica. Antes de fazer os elogios, porém, espere ser convidado a confrontar um assunto. Por exemplo, digamos que minha esposa queira me criticar sobre o fato de deixar cabelos na pia. Pode começar dizendo: querido, você acha que pode aceitar uma crítica construtiva esta noite? Ela me deu a opção de dizer sim ou não. Se eu disser não, posso quase garantir que volto menos de 1 hora depois e digo: sobre aquela crítica, o que você tinha em mente? Estou curioso para saber. Ela responderá: não, posso esperar até amanhã, ou mesmo até a próxima semana. Você me avisa quando estiver disposto. Eu provavelmente direi: estou me sentindo melhor agora. Aí ela começa, com elogios antes de fazer meu pedido: quero dizer algumas coisas de que gosto em você. Primeiramente, aprecio o fato de você sempre pendurar suas roupas. Conversei com outras mulheres que dizem que os maridos deixam as roupas espalhadas pela casa. Você nunca fez isso. Acho que sua mãe ensinou você, não sei, mas gosto dessa sua atitude. Em segundo lugar, gostei de você ter limpado o para-brisa de meu carro noite passada. Fico feliz quando faz isso para mim. Terceiro, quero que saiba quanto aprecio que passe o aspirador no chão nas noites de quinta-feira. Quando aspiro o pó do chão, é quase o paraíso para mim. O que estou dizendo é: gosto mesmo de você, e há uma coisa que, se mudasse, eu ficaria ainda mais contente. A essa altura, ela tem toda a minha atenção, e por sentir que gosta do que faço, estou pronto a reagir à sua sugestão. É então que minha esposa diz: quando vou ao banheiro e encontro cabelos em toda a pia, isso me irrita muito. Se possível, gostaria de pedir que, antes de sair do banheiro, você tire os cabelos da pia. Devo confessar que essa conversa não é fictícia, e sou o melhor limpador de pia que você já viu. Os elogios garantem que não sou um fracasso. Basicamente, estou fazendo um bom trabalho, por isso sinto-me motivado a continuar a crescer. Se, porém, você fizer as críticas sem os elogios, é bem provável que eu desista. Faço tudo o que posso para agradar a ele, ou ela, e o que recebo? Outra crítica. Eu desisto. É provável que esse fosse o meu pensamento. Já sei que me fafiam alfoes, mas muitos lutam há muito tempo contra sentimentos profundos de desajuste, embora, na superfície, possam parecer confiantes e competentes. Recordamos uma porção de fracassos e achamos difícil lembrar dos sucessos. Todo encontro social parece uma ameaça, e assim, quando nos casamos, tememos expressar nossas ideias com medo de novas rejeições e fracassos. James Dobson afirma que a falta de autoestima produz mais sintomas de distúrbios psiquiátricos do que qualquer outro fator já identificado. Ele destaca que nosso sistema de valores culturais exalta a beleza, a inteligência e a habilidade atlética. 2. Se falharmos nestas 3 áreas, a maioria das quais está fora de nosso controle, nos vemos como fracassados. O conceito que se tem ao próprio respeito pode, no entanto, estar errado. Talvez você não tenha porte de supermodelo, ou então não fez curso superior, ou mesmo seja um perna de pau no futebol. O que tudo isso significa? Que você, como todas as outras pessoas normais e mortais, é feito à imagem de Deus. Centenas de pessoas ao seu redor lutaram contra esses mesmos sentimentos de desajuste e venceram. Você também pode vencer. É claro que você tem fraquezas. É claro que já errou algumas vezes, mas também possui pontos fortes e pode ser bem-sucedido em muitas coisas. Talvez não consiga passar no vestibular para medicina, mas sabe como fazer funcionar um site da internet. É possível que não tenha a aparência de uma artista de cinema, mas é extrovertida, popular e tem grande talento artístico. Suas habilidades não são as mesmas de outros, nem devem ser. Deus não dirige uma fábrica de biscoitos,
onde todos são feitos iguais uns aos outros. Ele tem uma fábrica de flocos de neve, notável pela variedade. Faça o melhor que puder sob a direção de Deus. Tire proveito de suas habilidades, não se preocupe com as coisas que estão além de seu controle. Você é uma pessoa digna por ser feita à imagem de Deus. Seu valor não é determinado pelo que fez ou deixou de fazer. Você pode alcançar alvos valiosos. Não permita que as suas emoções tomem conta de tudo. Admita seus sentimentos de imperfeição diante de Deus, mas agradeça a Ele por poder tudo naquele Cristo que me fortalece. FP 4:13. Como um cônjuge pode ajudar o outro que possui autoestima prejudicada? Encorajando-o a aceitar o passado e concentrar-se no futuro e assegurando amor e atenção. O casamento é assim. A pessoa não precisa carregar o fardo sozinha. G1 6:2. James Dobson oferece um painel comovente desse encorajamento conjugal. A vida tem sido difícil, e você teve a sua cota de sofrimento. Até agora, enfrentou os seus problemas sem muita ajuda humana, e houve ocasiões em que seu desespero chegou a ser esmagador. Permita-me, neste momento, compartilhar esse fardo. A partir deste momento, estou interessado em você como pessoa, você merece e terá o meu respeito. Da melhor forma possível, quero que deixe de se preocupar com seus problemas. Em vez disso, entregue-os a mim. Nossa concentração será no presente e no futuro, e juntos buscaremos as soluções apropriadas. 3. Quando um cônjuge faz uma declaração assim ao outro, está transmitindo aceitação, amor, compreensão, estímulo e direção. É um apelo para uma atitude positiva, e não de desespero. Esta é sempre a atitude que leva ao crescimento. Separe e encerrar a comunicação sadia e relevante não é um luxo, mas uma necessidade. Não pode haver unidade sem essa comunicação. As barreiras para a comunicação são enormes, mas não invencíveis. A chave é a sua vontade de estabelecer comunicação. Motivado pela visão da unidade no casamento, você deve decidir por se comunicar, sem levar em conta as emoções e os erros do passado. O processo não será indolor, mas a dor é serva do crescimento. As sugestões que verá agora são destinadas a ajudar você, caso seja este seu desejo. Agora com você observe o seu casamento e pergunte-se, com honestidade, estou satisfeito com o grau de comunicação que atingimos? Se não estiver, continue lendo. 1. Escreva num papel as áreas onde sente que há mais necessidade de comunicação em seu casamento. 2. Quem fala mais em seu casamento? 3. Se acha muito difícil comunicar seus pensamentos e sentimentos a seu cônjuge, considere uma discussão aberta como sugerido na sessão intitulada Vitória sobre as barreiras da comunicação. Com certeza, será difícil começar, mas, nas palavras de um antigo sábio chinês, a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. 4. Releia as seções deste capítulo e escreva, depois de cada uma, as formas pelas quais acredita que poderia contribuir para a maior comunicação com seu cônjuge. Procure colocá-las em prática com frequência. 5. Leia cada seção em voz alta com seu cônjuge e discuta o que vê que se aplica a você. Não mencione o que acha sobre seu cônjuge, a não ser que ele peça. 6. Pergunte a seu cônjuge se gostaria que você o ajudasse em qualquer área nesse processo de comunicação. Não force o assunto. 1. The New Id in Sec, o novo jogo de esconde-esconde. Grand Rapids, Revel, 1993, p. 195. 2. The New Id in Sec, p. 17, 53. 3. The New Id in Sec, p. 196.